avó sempre me contou das histórias pelo bairro onde crescemos. Santa Cruz, que fica a 70 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, bem pode ser onde a cidade termina, ou onde ela começa. Na dúvida, o bairro se desenvolveu entre o rural e o urbano, entre os palacetes herdados do Império e as comunidades populares. É por aqui que o trem dorme e onde os trabalhadores descansam. Nas idas e partidas para o batente, não restou muito de lazer para seus moradores, mas minha avó me disse que nem sempre foi assim. Houve uma época em que Santa Cruz já teve 3 cinemas, mesmo quando ainda era rural. Época em que o cinema de bairro já foi o herói da população. Eu tinha 14 anos. O primeiro cinema chamava Santa Cruz, mas todas as pessoas aqui chamavam ele de Poeira. Ninguém conhecia ele como Cine Santa Cruz. Era Cine, e tinha gente que para zombar falava Cine Fulguento, Cine Poeira. Pequenininho, uma tela pequena, só tinha ele, 14 anos. Aí as meninas todas para lá, os meninos, ali namorava, flertava e namorava de longe. Ficava todo mundo ali, chegava 1 hora para poder ficar na fila. Não, vinham pessoas também de outros locais, aqui da região de Itaguaí, de Mangaratiba, vinham pessoas também no trem, pessoas de outros bairros próximos. Porque naquele tempo realmente a condução era mais restrita ao trem e às lotações, trazia as pessoas de locais mais longe. Mas nós, tinha crianças que vinham de 3, 4 quilômetros lá perto. 3, 4 quilômetros. Para ir ao cinema. Para ir ao cinema. E o pessoal hoje acha que andou muito. Hoje nós não andamos nada. Porque diz que hoje as crianças estão ficando todas obesas. Então naquele tempo as crianças andavam. E para ir ao cinema então elas iam até com muita felicidade. O Rio de Janeiro inteiro se desenvolveu, o subúrbio do Rio, a partir da linha do trem, com a chegada das fábricas, do transporte, de minério. Esse povoamento do subúrbio, um povoamento moderno, que nós estamos falando dos anos 50 do século passado para cá, se dá através do desenvolvimento desse mundo fabril. E o cinema entra como esse lazer popular, esse lazer. O cinema no Brasil já foi uma diversão popular, já foi uma grande diversão. Eu tenho uma tia, por exemplo, que ela conheceu um tio meu numa fila de cinema, e ela é paraibana, vem da Paraíba, de origem popular, então eles se apaixonaram numa fila de cinema. Isso não é uma coisa só de um filme melodramático dos anos 50 que poderia acontecer. Isso aconteceu no Brasil. A vida das pessoas, da subjetividade das pessoas do subúrbio passava pelo cinema. Nós tínhamos, naquela época, aqui 3 cinemas. O principal era o Palácio, ficava na rua Felipe Cardoso. Era um cinema realmente importante. E tínhamos também próximo o cinema Santa Cruz, que a gente chamava de Poeirinha. Poeirinha. E tínhamos o cinema da igreja, que era o Cine Fátima, que ficava no subsolo, onde hoje está a nova matriz de Santa Cruz. Mas era um cinema, ele era meio assim elitista em relação aos filmes, porque o padre censurava os filmes que deveriam passar. Eu era adolescente, né? Eu era coroinha, e além de coroinha trabalhava na Bombonier, e na parte da manhã eu vinha para a igreja, ajudava as missas, e depois das missas eu ia ajudar no cinema. Então, aqui eu estou exatamente onde ficava o salão, né? O salão do Cine Fátima, né? Existiam também cortinas, né? Para evitar que houvesse entrada de luz, e havia também os lanterninhas, né? Os lanterninhas que traziam as pessoas
para sentarem lá. Quando acontecia algum caso de algum namoro assim um pouco mais caliente e tal, aí a pessoa que estava lá em cima, ele recebia um sinal de lanterninha e dava uma piscadela, né? Se a coisa houvesse um prolongamento, isso acendiam as luzes, acontecia algum caso assim, né? Porque você sabe, o cinema da igreja não pode ter isso aí. Eu não cheguei a pegar o cinema da igreja, mas disse que também era muito louco, assim, aí você tá na missa lá em cima e passando cinema embaixo, então era cheio de restrições. Isso é o que as pessoas falavam, olha, não era qualquer filme que podia passar porque estava embaixo de uma igreja. Então era um negócio meio esquisito funcionar um cinema embaixo de uma igreja, né? É como se o céu fosse em cima e o inferno embaixo. Mas eu ia muito no cinema daqui de Santa Cruz, era sempre o primeiro ali da fila do cinema de Santa Cruz. Isso aí no final da década de 80, início da década de 90. Antes de fechar, ainda virou cinema pornô, ainda ficou passando uns filmes assim, meio pornô, tentando pegar esse pouco, mas aí que não deu certo mesmo. E aí depois o cinema fechou. E a gente foi lá quando virou igreja. Porque a gente tinha muita curiosidade de entrar para poder ver. E o cinema estava igual, não tinha muita mudança, tinha uma tela, que a tela dele é na frente. E a gente ficou vendo ali muito triste, né? Um cinema deixar de ser cinema. E a gente viveu a época da febre do videocassete. Então, quando abriu uma videolocadora na rua do lado, na rua 43, isso era uma coisa pra gente... Era poder ter muito filme, alugar filme, ficar em casa vendo filme. Isso, de alguma maneira, esvazia a nossa ida também ao cinema. Não sinto falta, não, de cinema daqui, não. Agora, eu acho que teria que ter cinema aqui por causa das pessoas jovens, né? Porque o som é muito melhor no cinema, assim, a tela é melhor. Tudo é muito melhor. Não existe como uma tela do cinema para ver um filme. Não existe. Você tanto acostuma uma coisa como você também desacostuma. Né? Da mesma forma, essas pessoas não iam ao cinema aqui, da mesma forma as pessoas também cresceram acostumadas a andar em ônibus lotado, andar em trem lotado e achar que isso é normal. O problema é esse, a gente achar que não tem um cinema no bairro, isso é normal. Ah, não tem cinema aqui porque Santa Cruz não tem nada, então isso é normal. O problema todo é esse, é a população acreditar que isso é normal. Acho que hoje Santa Cruz vem dando mostra, a partir dos seus artistas, de que a gente não aceita mais isso. Para a vida da cidade, um cinema de rua é muito importante, porque ele constrói o imaginário na cidade, né? Ele disputa com a loja, ele disputa com a drogaria, ele disputa com o que está colocado só na vida funcional da cidade. Eu acho que o cinema de rua ele ajuda a criar esse imaginário de que a cidade... ela é uma cidade cultural e não apenas uma cidade funcional para o mundo do trabalho, para o mundo de resolver problemas, né? Se você parar para pensar, o cinema de rua está desaparecendo no Brasil inteiro. Né? Então, você pega, por exemplo, Campo Grande, que é talvez o maior centro econômico daqui da região, o Palácio, que era um dos maiores cinemas do Rio de Janeiro, virou Igreja Universal. Um dos maiores cinemas do Rio de Janeiro. Virou Igreja Universal. O cinema do outro lado, que era o Cine Campo Grande, que você podia ver cinema embaixo e em cima, fechou também por falta de público e hoje é restaurante popular. Né? Então esse é um problema que na verdade está passando, a gente percebe que até na Zona Sul, vários lugares, cinema de rua está se fechando. Então imagine em Santa Cruz. Eu acho que o desmonte disso vem pelo desmonte da própria ideia do Rio de Janeiro, o esvaziamento do Rio de Janeiro, o esquecimento das periferias, subúrbios e favela, né? Foi um esquecimento deliberado das elites econômicas do Rio de Janeiro. E acho que o esvaziamento também da atividade cinematográfica. A própria atividade, a retomada da atividade cinematográfica, ela se passa pelo filme. E não pelos cinemas. E como é que nasce um cinema de bairro? Nasce de um cineclube,
nasce de um sonho de um empreendedor. Você pega casos como o próprio Cine Santa Teresa hoje, as pessoas lutam pela permanência daquilo ali porque ele faz sentido para aquela comunidade. Então você tem aí o próprio Estado imitando isso e fazendo salas dentro das favelas pequenas. Então já mostra uma força do cinema de sala de rua comunitária. É impossível pensar em Botafogo sem pensar hoje no Estação Botafogo. Por isso que um possível fechamento dele mexe com muita gente. Eu acho que o cinema ajuda a gente a perceber a diversidade. E por isso precisa ter uma diversidade de salas de cinema, para estar de acordo com essa diversidade de produção que é represada. Para mim hoje um cinema bacana, que eu gosto muito de ir, é um cinema que tem lá em Guadalupe, o Ponto Cine. É hoje assim, um cinema da periferia que eu acho assim, mais bacana, que o ingresso é barato, a pipoca é barata, e principalmente valoriza um tipo de cinema que não é o que a gente vê nos cinemas de shopping. Nós somos uma cidade cultural, de imaginário cultural. Se a gente não retomar isso, isso significa um esvaziamento. Não adianta só fazer filmes sobre o Rio, se o Rio não tem uma cultura de exibição. É preciso passar nas praças, nos bares, é preciso retomar essa cultura de exibição, porque ver filme, sobretudo filme em espaço comunitário, universitário, é lugar de debate, é lugar de encontro, é lugar de afeto. Então a ideia de que filme é apenas um entretenimento, uma diversão, a ideia é que apequena a possibilidade do encontro de um filme. E o cinema comunitário, de exibição comunitária, ele sempre dispara o melhor da experiência cinematográfica. Aí as estrelas de cinema daquela época que nós gostávamos muito, era Marlene, Emilinha, Angela Maria, era tudo nosso tempo. Calbi Peixoto, tudo nosso tempo. Isso não era de cinema? Era, eles faziam filme também, cantavam e filmavam. Ué, que não era o quê? Eles faziam filme também. Mas eles já vieram aqui para Santa Cruz? Vinham no circo. Quando vinha aquele circo famoso, eles vinham cantar no circo.